Agradecendo as bênçãos de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao vereador Fabiano Lima para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Falamos com Deus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós te agradecemos e te louvamos por estar aqui neste lugar. Pedimos que o Senhor, ó Deus querido, abra as nossas mentes, nosso coração, que nós possamos aqui deliberar assuntos que seja pertinente, Pai. Clareia, Senhor Deus, a nossa mente, para que nós possamos venha fazer o melhor, ó Deus, para que todos sejam beneficiados como cidade, população e tudo mais. Te agradeço porque o Senhor é conosco. Amém. A ata da sessão anterior será deliberada na próxima sessão. Peço à secretária da mesa, vereadora Juliana Matter, para que faça a leitura do relatório final do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, decidido pela improcedência da representação do processo disciplinar número 4 de 2022, que tem por objeto apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico do Legislativo, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira, bem como da ata de aprovação do referido relatório. Presidente, eu solicito que a leitura seja feita pela coordenadora. Eu peço à coordenadora da Câmara, Angelita, para que faça a leitura, por favor. Alô. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itaú de Minas. Processo administrativo número 4/2022. Objeto: apuração quanto à nota de repúdio apresentada pelo setor jurídico da Câmara Municipal de Itaú, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Voto da presidência do Conselho, vereador relator Fabiano Gomes de Lima. Do relatório. Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado para apuração quanto à nota de repúdio apresentada pelo setor jurídico da Câmara Municipal, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira, configurando, em tese, desrespeito aos deveres funcionais dos vereadores e ato incompatível com o decoro parlamentar, visando a emissão do parecer final pelo Conselho. Após requisição do Conselho, a assessoria jurídica proferiu o parecer opinando pela instauração do processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos. Na reunião administrativa do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, realizada no dia 31/10/2022, ficou estabelecido que instauração de 2 processos administrativos distintos na forma de processo administrativo disciplinar, com a numeração PAD 3, servidores, e PAD 4, setor jurídico, ambos com rito de sigilo aberto. Rol de testemunhas e vítimas diretas do PAD 3, servidores, ficaram Cléderson Giraldelli, o Alisson Parreira, Vinícius Cunha e a parte investigada Roberto Gonçalves Vieira, sendo a equipe de apoio os servidores Angelita e Ariane Amorim. No PAD 4, setor jurídico, ficaram como testemunhas Fábio Figueiredo, informante, Vinícius Araújo, informante, Angelita, Juliana, o Alisson e a parte investigada Roberto Vieira, sendo os servidores da equipe de apoio Cléderson e Ariane. Determinou que disponibilizasse todo o conteúdo das reuniões na página oficial da Câmara e acesso direto do processo no sistema eletrônico. Determinou a notificação do vereador Roberto Vieira e juntada de toda a documentação em seus respectivos procedimentos administrativos, com base nas lives e notas de repúdios anexadas. Assim, foi enviado ofício ao vereador comunicando a instauração do PAD, ofício número 150, e concedendo o prazo de 10 dias para oferecer defesa, requerimento de provas e rol de testemunhas. Defesa prévia apresentada pelo representado, no qual alega que não são verdadeiras as acusações imputadas, reservando-se no direito de enfrentar o mérito quanto das alegações finais. Considerando que, nos termos do artigo 28 do CPD, cabe ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar instruir o processo, foi realizada audiência de instrução no dia 8 de abril, sendo colhido o depoimento dos denunciantes Fábio Carvalho, Vinícius Araújo Cunha, da servidora Lucia Velar como informante, e da testemunha Donizete Amorim. E, por fim, a procedida oitiva do denunciado Roberto Gonçalves Vieira, sendo as demais testemunhas dispensadas. Alegações finais apresentadas em 23 de abril. Parecer da assessoria jurídica, em 9 de maio, é o relatório.
2. Das provas e instrução do processo. A nota de repúdio, requerimento para instrução do PAD, for anexada link contendo o vídeo vinculado no dia 17 de dezembro de 2021. No dia 8 de abril, foi realizada a audiência de instrução, sendo colhido o depoimento dos denunciantes Fábio, Vinícius e Luci, como informante da testemunha Donizete Amorim e, por fim, procedida a oitiva do denunciado Roberto Vieira. O resumo das alegações finais. Nas alegações finais, em preliminar, a defesa alega a. bis in idem e coisa julgada administrativa. B. Ausência de representação. C. Ausência do parecer prévio da corregedoria. No mérito, em síntese, a defesa sustenta que deve ser julgado improcedente o presente feito, considerando que a participação na live foi na condição de vereador, estando presente a imunidade material, bem como que não houve qualquer ofensa nas manifestações do nobre vereador. 4. Do voto da presidência do Conselho de Ética. Cabe ao Conselho de Ética e Decoro o dever de diligenciar e instaurar a instrução probatória necessária ao deslinde da situação denunciada, promovendo ao final de seus trabalhos parecer quanto à procedência ou arquivamento da denúncia. Antes de adentrar ao mérito, nas alegações finais, em preliminar, a defesa do vereador requereu o arquivamento da representação, sustentando a. bis in idem e coisa julgada administrativa. B. Ausência de representação. E C. Ausência do parecer prévio da corregedoria. Assim, passa-se a análise da tese defensiva preliminar e voto dessa presidência. Bis in idem e coisa julgada administrativa. Suscita a defesa do vereador que há identidade entre as infrações imputadas neste PAD 4 e no PAD 3, vez que teve os mesmos envolvidos e tratou dos mesmos assuntos, motivo pelo qual requer a nulidade do presente processo administrativo. Compulsionando o PAD 3, verifica-se que foi realizada a nota de repúdio em 16 de dezembro de 2021 pelos servidores públicos da Câmara, contra as declarações prestadas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira em live, requerendo apuração por possível difamação aos servidores da Casa Legislativa. Já o PAD 4 foi instaurado diante da nota de repúdio protocolada pelo Departamento Jurídico da Câmara em 21 de dezembro de 2021, contra as declarações prestadas pelo vereador Roberto em live, requerendo apuração por possíveis insultos em desfavor dos servidores do corpo jurídico da Casa Legislativa. A defesa do vereador, com substancial fundamentação, suscitou a ocorrência de bis in idem e coisa julgada administrativa, argumentando que as infrações imputadas neste processo são essencialmente idênticas às tratadas no processo anterior, que é o PAD 3. Tais alegações são corroboradas pela identidade dos envolvidos e dos assuntos tratados em ambos os processos. Analisando detidamente os autos e considerando os princípios basilares do direito administrativo disciplinar, é cristalina a evidência de que o vereador Roberto Vieira já foi julgado e penalizado no processo administrativo 3, por supostas ofensas aos servidores da Casa Legislativa. E considerando que os denunciantes são integrantes do corpo jurídico da Câmara, foram os mesmos também supostamente vítimas no PAD 3. Desta forma, esse presidente relator entende que assiste razão à defesa do senhor vereador Roberto, considerando a identidade do objeto dos processos administrativos disciplinares. Diante desta constatação, é imperativo reconhecer que a instauração do processo administrativo disciplinar configuraria uma flagrante violação ao princípio do non bis in idem, 2, e da coisa julgada administrativa. E não se pode permitir o julgamento de um processo por fatos já devidamente apreciados e sancionados, sob pena de ofensa aos pilares do devido processo legal e da segurança jurídica. Portanto, o voto do relator é pelo acolhimento da preliminar, do non bis idem e da coisa julgada administrativa suscitado pela defesa, motivo pela qual deverá ser julgada a improcedência da representação e o arquivamento do presente processo administrativo disciplinar, em consonância com o disposto no artigo 28, parágrafo 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. É assim como voto, salvo melhor juízo, Itaú de Minas, em 10 de maio de 2024. Vereador relator Fabiano Gomes de Lima, presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Suelen Vilela Valeta, assessora jurídica.
Para suas considerações, concedo o tempo de 10 minutos para os autores da ação, os advogados Fábio Figueiredo, por 5 minutos, e o doutor Vinícius Carvalho, também por 5 minutos. Boa noite aos excelentíssimos vereadores, aos colegas servidores que estão trabalhando para a realização dessa sessão e a todos que estão assistindo. No dia 21 de dezembro de 2021, nós, os advogados que compõem o setor jurídico da Câmara Municipal, protocolamos uma nota de repúdio em desfavor do vereador Roberto Gonçalves Vieira. Narramos que o vereador Roberto participou de uma live no dia 17 de dezembro de 2021, no perfil do Facebook de nome Zé Ricardo Dutra, no qual ele proferiu mentiras e diversos ataques à honra. Resumidamente, ele insinuou que um dos advogados recebe privilégio da Câmara Municipal, sendo uma espécie de benesse, na qual a presidente pagaria se quisesse. Ademais, ele falou que a Câmara, no programa Parlamento Jovem, praticaria uma espécie de discriminação de alunos por bairros da cidade. Pasmem, ele atacou os servidores do jurídico, a vereadora presidente e, pior, a própria Câmara Municipal. Ressalta-se que na nota de repúdio, nós, advogados, juntamos documentos que comprovam que todas essas declarações do vereador são mentirosas. Cabe mencionar que, na época, a Câmara Municipal contratou uma advogada particular para orientar o Conselho de Ética, devido ao impedimento de todo o setor jurídico. Atenção, vereadores! Na época, o vereador Roberto respondia a 2 notas de repúdio, uma proposta por todos os servidores, referente à live do dia 15 de dezembro de 2021, e a outra proposta pelos advogados da Câmara, referente à live do dia 17 de dezembro de 2021. Em seu parecer jurídico número 1 de 2022, a ilustre advogada doutora Suelen Vilela Valeta orientou, alegando ser a melhor técnica jurídica, o Conselho a instaurar 2 processos administrativos disciplinares, defendendo ser fatos jurídicos distintos. Em seguida, no dia 31 de outubro de 2022, o Conselho de Ética, constituído pelos nobres vereadores Maria Helena, Cláudia e Fabiano, seguindo orientação jurídica, decidiram que das 2 notas de repúdio seriam instaurados 2 processos administrativos, o PAD 3 e o PAD 4. Posteriormente, a defesa do vereador alegou bis in idem e coisa julgada, afirmando que o PAD 3 e o PAD 4 seriam o mesmo processo, pois teriam a mesma causa de pedir, os mesmos fatos contra as mesmas pessoas e com o mesmo pedido. Excelentíssimos vereadores, com o intuito de deixar o vereador Roberto impune, a defesa afrontou decisão do Conselho de Ética, pois, visivelmente, analisando os autos do PAD 3 e do PAD 4, percebe-se que não possuem as mesmas partes. No PAD 3 são todos os servidores e no PAD 4 são somente os advogados. Não possuem os mesmos fatos, não sendo as mesmas agressões, além de terem ocorrido em dias e lives diferentes. Nobres vereadores, não se enganem, é um absurdo falar em coisa julgada administrativa, uma vez que o Conselho decidiu em julgar de forma apartada as notas de repúdio. Ou seja, os fatos narrados no PAD 4 estão sendo julgados somente agora. Ademais, a defesa assevera que é dever do vereador questionar e fiscalizar a administração pública. No entanto, se omitiu de mencionar os deveres éticos de um vereador,
como preservar a imagem da Câmara Municipal, expresso no artigo 9º, inciso 4 do Código de Ética, agir de acordo com a boa-fé, tratar com respeito, urbanidade e independência os colegas e os servidores da casa, expresso no artigo 10, inciso 13, além de praticar a conduta incompatível com o decoro, de omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições, prestar informações falsas em suas declarações, expresso no artigo... Só um minutinho, presidente. Expresso no artigo 11, inciso 5 do Código de Ética. Se não bastasse isso, a defesa tenta convencer que a imunidade material dos vereadores por suas palavras, votos e opiniões seria absoluta. Um verdadeiro absurdo. A imunidade não pode ser um cheque em branco para a prática de condutas antiéticas e possivelmente criminosas. Por fim, cabe mencionar que, em seu parecer jurídico, a douta advogada contratada pela Câmara, com muita sabedoria, refutou todos os argumentos defensivos e se manifestou pela condenação do vereador Roberto. Excelentíssimos edis, sou servidor dessa egrégia Câmara. Venho perante esse colendo plenário solicitar a condenação do vereador Roberto por descumprimento de preceitos éticos para que a legalidade, o respeito e a boa-fé voltem a ser os pilares nos relacionamentos no Poder Legislativo Municipal. Dessa forma, peço humildemente que sigam o parecer jurídico da douta advogada contratada. Apliquem o Código de Ética e façam justiça, para que nenhum outro vereador ouse macular a imagem dessa nobre Casa de Leis. Obrigado. Boa noite, vereadores presentes, servidores e público que nos assiste. Eu vou agora passar a leitura das mentiras proferidas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira, também conhecido como Roberto dos Cachorros, na live que foi apresentada, publicada no perfil de nome de José Ricardo Dutra, no Facebook, e foi publicada na data de 17 de dezembro de 2021, e eu chamo a atenção, em 17 de dezembro de 2021, quando essa live foi publicada, os servidores que assinaram a nota de repúdio que deu ensejo ao PAD 3 já tinham assinado essa nota de repúdio, que ela já tinha sido apresentada. Então, a nota de repúdio do PAD 3 foi anterior à existência dessa live. Num primeiro momento, é importante destacar para rechaçar totalmente essa, perdão do termo, fantasia jurídica de confusão do PAD 3 com o PAD 4. Pois bem, o vereador Roberto Gonçalves Vieira, no dia 17/12, disse, abre aspas, mentiras, abre aspas, nós temos 2 jurídicos da casa, e ainda nessa época tinha 2 estagiários, e vi que esse funcionário ganhava uma gratificação além do salário dele, gratificação essa dentro da lei. Preste atenção, só a presidente, ela pode, independentemente dos vereadores, pagar ou não. É mentira, não é dada a escolha ao presidente da Câmara de pagar ou não a remuneração de servidores após eles terem trabalhado na Câmara. Isso é debatido aqui e é do conhecimento do vereador Roberto Gonçalves Vieira, quando tem uma proposição de lei para criar um cargo, é descrito o cargo, a função, o que ele tem que fazer e o salário. Exercido o cargo ocupado, diga-se de passagem, por concurso, é obrigação da presidência da Câmara pagar o salário, não é escolha, não. Aí continua ele, depois, aos 58 minutos e 54 segundos da mesma live. Então, pensa bem, ela, atentem-se, preferiu ajudar, né, esse funcionário. É gratificação, gente, não é salário, não. Fecha aspas. Preferiu ajudar? Foi o cumprimento de uma obrigação legal após a existência de um cargo que foi criado por uma proposição legislativa. Não existe preferiu ajudar. Isso é mentira, dita pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira numa live.
Além disso, na mesma live, agora, a 1h07 desse mesmo dia, ele diz, abre aspas, eu pergunto dos alunos lá do bairro São Lucas, vê se tem alguém lá do bairro São Lucas no Parlamento Jovem. Não tem, fecha aspas. É mentira. Os autos provam que tinham 2 alunos do Parlamento Jovem que eram do bairro São Lucas e tinha um, porque ele vai falar mais à frente, do bairro Coab 2. Nós não discriminamos quem atua nos programas sociais da Câmara. É como se nós escolhêssemos pelo bairro, por exemplo, quem seria ou não seria atendida ou num projeto de lei, ou no PROCON, ou qualquer outro programa da Câmara. Não é verdade que houve escolha de aluno através do bairro, inclusive no ano passado, e muitos vereadores sabem disso, o aluno que ao final foi a Belo Horizonte representando o Itaú de Minas na plenária estadual, era do bairro São Lucas, exatamente porque a gente não faz escolha pelo bairro. Mentira, mentira, mentira. Daí o atentado à ética pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira, Roberto dos Cachorros. E quem que o estava acompanhando nessa live? Essa que é a grande questão. Ele tinha ao lado uma pessoa que atuou em um assalto à mão armada. Nós estamos falando de alguém que está encarcerado hoje num presídio num município no interior de São Paulo. Além disso, naquela ocasião, ele estava cumprindo o regime prisional aberto, que ele não cumpriu com as regras e voltou a ser preso por causa disso. E uma pessoa que estava cumprindo regime aberto porque tinha maculado bens da prefeitura. Desculpa, vamos falar pontualmente. Tinha furtado bens que estavam no almoxarifado de uma prefeitura para a qual ele prestava serviço. E esta pessoa que vai se fazer ao lado dele para poder criticar atos da Câmara, me desculpa, mas é inaceitável. Bom, o vereador Roberto Gonçalves Vieira, é bom que se diga, já foi condenado em 2 outros processos nessa casa, nessa legislatura, por conta de atentado à ética, e ele não se inclina a respeitar regras. Aqui é uma casa de leis, nós criamos e fiscalizamos o cumprimento de regras por todos. Aqui nós temos servidores concursados que fiscalizam atos, como, por exemplo, pagamento de salário e outras questões mais, alunos do Parlamento Jovem, documentação de aluno, autorização dos pais, tudo é feito com base nas leis. Aqui não é chiqueiro, aqui não é pocilga, é um lugar que se trabalha gente. Para se trabalhar com gente, não se trabalha como trabalha com animais. E nós pedimos ao final que seja acolhido o parecer jurídico em defesa desta Câmara, que é isso que os servidores da Câmara estão fazendo agora, e como os servidores fizeram na nota de repúdio assinado por todos que aqui trabalham. A gente pede, então, que seja alterada a decisão do Conselho de Ética. Muito obrigado. Dando sequência na sessão, já conferido o quórum, coloco em única discussão o relatório final do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, decidido pela improcedência da representação do processo disciplinar número 4 de 2022, que tem por objeto a apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico do Legislativo, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos os servidores da casa que estão aqui, a todos presentes, o presidente da casa, em seu nome, cumprimentar todos os meus colegas vereadores, todos que nos assistem e que nos assistirão. Primeiramente, eu quero explicar sobre a lisura de todo o processo. Como se trata de um processo referente ao departamento jurídico da Câmara Municipal, para não ter nenhum vício durante o processo e nem no final do processo com as conclusões, através de um processo de dispensa de licitação, foi contratada a advogada a doutora Suelen, que durante todos esses anos veio prestando serviço e tirando todas as dúvidas de todos os integrantes que estiveram na comissão. A live
está aí para todo mundo assistir e tirar a conclusão que quiser. E ela é referente a teve 2 PAD. Em 2022, também por um parecer jurídico da doutora Suelen, o Conselho de Ética decidiu dividir em PAD 3, porque o PAD 3 ele foi instaurado por causa de uma live do dia 15 de dezembro, que foi uma live a qual falou de todos os servidores, e depois o PAD 4, que foi uma live que foi do dia 17 de dezembro, que foi somente do Departamento Jurídico da Câmara. Então, o que eu quero falar eu vou manter o voto que eu fiz do Conselho de Ética, porque todas as minhas ações na Câmara, inclusive esse voto, foi puramente técnico, baseado em análises administrativas, em análises jurídicas, e que eu posso provar todos baseado em leis. Então, é isso, presidente. Boa noite. Eu só queria deixar aqui registrado, na leitura da fala do nobre Fábio Carvalho, doutor Fábio, ele fala da decisão do primeiro, da formação do PAD 3 e o PAD 4, na qual fez a divisão, a separação, na qual eu fui voto vencido. Na verdade, eu não concordava, porque se tratava de lives daquele momento, foi em datas divergentes, sim. Eu, hora nenhuma no meu relatório, eu posicionei isso diferente, mas, porém, se tratava numa mesma data, num mesmo contexto que estava sendo tratado. Só que a live que foi num dia que foi posteriormente transferida, porque essa live ficou muito longa, foi questão de 3 horas ou mais, e não deu para tratar todos os assuntos que estava tratando lá, referente às peculiaridades daquele momento. Não que eu aprove ou desaprove o conteúdo disso aqui. Só que a live foi fracionada porque o tempo foi muito, muito longo. E nessa tratativa de separar os PAD, eu fui contra. Então, e eu quero falar também aqui, quando a Câmara contrata um parecer jurídico para que a gente tenha um norte, ou tenha uma opinião, que na verdade é opinativo, nosso voto aqui não é jurídico, nosso voto não é técnico, nosso voto é político. Então, as nossas opiniões não podem ou não devem ser, você não tem o direito ou o dever de relatar ou buscar aquilo que, na sua opinião, não enquadra. Então, simplesmente, o meu relatório foi baseado na decisão que as lives foi proferida no mesmo contexto, pode ter sido assuntos diferentes, dias diferentes, mas foi um segmento, foi numa mesma época. Os assuntos estavam aflorados e estava esse assunto no momento. Não que eu estou falando que eu aprovo ou desaprovo, mas assim, eu não concordei na separação dos PADs devidamente a isso. E o entendimento do objeto, quando foi feito o PAD 3, na menção, pode ser que, por displicência, no contexto lá do objeto, não teve o cuidado de colocar live, colocou lives. Então, no contexto, eu entendo que foi no composto. E quando você coloca no composto, não é uma live, é várias lives. Então, o PAD 3 tratou de várias lives no meu entendimento. Posso estar errado? Sim. Mas o meu entendimento na qual eu fiz o relatório foi assim. Agora, eu entendo, respeito a opinião, e até da nobre vereadora, que teve uma opinião divergente. Ela preferiu fazer um voto técnico. Cada um aqui. Agora, a doutora Sueli deixou bem claro na decisão dela, na leitura do parecer dela aqui, que o voto dela ou o parecer dela é opinativo, não que nós devemos de acatar. Hoje a gente vê que o Brasil nosso está caminhando para esse aí, um caminho assim até divergente, porque o poder político está perdendo as suas forças. O setor jurídico está dominando. Então, assim, o setor jurídico, gente, lógico, é opinativo, tem condições que, nesse caso que nós tratamos,
ela é opinativa, não é que nós temos que fazer isso. Então, assim, é só não entrando no mérito, mas entrando na situação da questão do voto do relatório. Viu, presidente? Boa noite a todos, presidente, cumprimento meus colegas vereadores, todos que estão aqui na Câmara, os servidores e todos que estão nos assistindo. Eu queria só deixar bem claro uma coisinha. Nós, como vereadores, nós temos obrigação de defender entidade Câmara. Isso é obrigação. Nós não estamos aqui num lugar onde não tenha lei, nós estamos aqui numa casa de leis. Como que nós não vamos defender uma coisa dessa? Como que nós não vamos defender o servidor que trabalha aqui dentro conosco, que está aqui, que a gente vê a desenvoltura do serviço? Então, eu queria só deixar bem claro que nós aqui, vereadores, independente da posição da vereadora, da advogada Suelen, ou do parecer, ou ela deixou bem claro, esse aqui é um voto único, cada um vota de acordo com o que imagina e que pensa. Só que nós temos obrigação, nós aqui temos obrigação. Se a pessoa trabalha, é justo que ela ganhe o salário dela, é justo que ela está fazendo 2 serviços diferentes, por que ela não pode ganhar uma gratificação? Alguém pode responder? Trabalho de graça? Nunca vi isso aqui. Então, a pessoa, quando ela insere qualquer coisa julgando Câmara, nós temos que estar aqui para defender, tá? Então, é isso. Eu queria só deixar bem claro, nós estamos aqui defendendo a instituição Câmara e os servidores. Eu vou falar, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, aos ouvintes, aqueles que nos assistem aqui. Gostaria só também de pontuar algumas questões. A atitude, né? As atitudes lamentáveis e reiteradas do vereador Roberto têm gerado ônus para essa casa. Inclusive com o afastamento do setor jurídico, né, para acompanhar nos processos administrativos, foi necessária a contratação dessa profissional. Ou seja, recurso que poderia ser devolvido aos cofres públicos ou utilizados como incentivo aos programas sociais da Câmara, tiveram que ser destinados para a contratação de profissional da advocacia, porque o jurídico da casa, autor, né, da denúncia, já comprovada aqui pelos fatos, não pôde atuar. Então, além de todo esse desgaste emocional, né, de estarmos aqui numa sessão, por exemplo, de posses reiteradas do vereador empossado, o senhor Alencar, né, cumprindo seu dever, como ele mesmo colocou, hoje poderíamos estar debatendo outros assuntos, e mais uma vez estamos tratando de processo administrativo. Outras sessões para concluir o PAD 4. Então, a gente precisa também ter clareza disso. Quanto ao voto, seja técnico ou político, isso depende realmente do entendimento de cada vereador, ressaltando que o plenário é soberano, que o Conselho de Ética, as comissões, trabalham para nortear o processo, para esmiuçar o processo, mas a votação é decidida aqui. E o que é decidido aqui é o que vai prevalecer, é o que vale, né? É o entendimento de cada vereador, tanto que, em processos que cabe 2 ou mais votações, o vereador pode tranquilamente mudar sua opinião, e não há nada de errado em relação a isso, ok? E também, assim, vereador Fabiano, acho que comparar o nosso jurídico da Câmara sob os nossos olhos com o que ocorre com os desmandos do STF é bem fora de órbita. A nível nacional, né, a política nacional, o jurídico nacional, deu-se a entender que... Até questão, porque nós estamos dando discussão e é bom a gente entender. Eu não quis relacionar uma coisa com a outra. Eu estou falando que, às vezes,
a gente deixa, às vezes, o jurídico entrar em ações que não é jurídica, é política. O meu contexto da minha fala foi justamente isso. Às vezes, as decisões, do legislativo, deixa-se influenciar por questões jurídicas, que o jurídico acaba decidindo por nós. Então, é nesse sentido que eu falei, não é questão do âmbito do comparação. Entendo que a política está sujeita às leis. O político não age puramente por ser político. O político age de acordo com a legislação, seja ela municipal, estadual, nacional. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que a lei me permite fazer. Então, estou aqui em função da lei. E se eu não tenho capacidade, né, técnica, não sou da área jurídica, para poder estar compreendendo tudo, né, todo o processo, todo o trâmite, toda a clareza do que foi trabalhado, isso foi delegado para as comissões, e então eu me apoio em algo que eu considero ser mais verdadeiro. A posição política, ela pode facilmente cometer equívocos. A posição técnica dificilmente comete. Então, mais uma vez, eu vou firmar meu compromisso aqui de respeitar o jurídico da Câmara, o jurídico contratado, aquele jurídico que trabalha seriamente, aquele que tem uma atuação imparcial. Né? Então, o meu posicionamento, eu tenho há muito tempo me apoiado nisso, e isso tem me dado uma segurança para atuar politicamente de uma forma mais coerente. É isso, presidente, devolvo a palavra. Já coloco em única votação o relatório final. Então, foi reprovado, é isso? Então, o relatório foi reprovado por 4 votos a 2. Reprovado o relatório final do PAD 4, em consonância com o artigo 17 do Código de Ética, combinado com o regimento interno, promovo a remessa do referido processo ao Conselho de Ética para que apresente a esta presidência voto divergente, se houver, né? E minuta de resolução contendo a penalidade proposta no referido voto, no prazo de 3 dias. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.